E contra o Exato. Mirassol, vamos combinar que é um desses que não dá para pensar em outra coisa a não ser vencer. Vencer o Grêmio suado, aí jogou depois e agora, pela Copa do Brasil, venceu o Náutico e agora tem o Mirassol com os velhos problemas de sempre do São Paulo. Contusões, desfalques e tudo mais. São Paulo e Mirassol, Arnaldo. Talvez seja até mais fácil a gente começar pelas contusões, desfalques e tudo mais. São Paulo ganhou mais um desfalque, né, para esse jogo, que é o Juan, zagueiro, com dores no joelho. Ele já não tinha jogado contra o Grêmio pelo mesmo motivo, jogou contra o Náutico e está fora do jogo, então ele fica... Deixa eu pegar a relação, que é o nono contundido, nona contusão. Rapaz. Agora, em relação a ele, um detalhe a mais, né? Tem outras coisas rolando, né? Tem a questão do Sassuolo, São Paulo atrasou a parcela de pagamento, está acabando o empréstimo. São Paulo com dificuldade de manter, quer manter, mas não tem dinheiro. E ele, eu acho, o empresário, clube e tal, estão também ligados que daqui a pouco o cara estoura o limite de jogos do Brasileirão. Exatamente. Aí ele não pode ir para outro clube. E aí o empresário chega, ou você compra o cara, ou você não me ferra o cara. Ou você sente dor no joelho. Exato, né? Eu não tô... Sim, eu entendo o que você está falando, mas... Eu não estou ligando diretamente uma coisa a outra, mas essa situação ela vai começar a se tornar presente. Na Copa do Brasil. Copa do Brasil não importa. Até terça-feira é o jogo do Tagueres, Libertadores. Ele não queimaria jogos, né, se atuar pela Copa do Brasil ou Libertadores, enfim. É uma questão. Ele não atuou no Brasileiro, atuou na Copa do Brasil. Campo pesado, né? Pode ter sentido mesmo, mas tem essa situação e é minha grande preocupação para a temporada. Vocês falam que eu estou assustado. A minha grande preocupação para a temporada, eu vou ficar assustado mesmo, quando eu voltar a temporada pós-mundial e o São Paulo tiver um elenco mais curto do que tem. Aí em 3 frentes. Aí eu vou estar bem assustado. A permanência do Juan seria bem importante, mas não é provável que ela aconteça nesse momento. Além dele, tem outras coisas, mas a gente fala depois que você fizer a sua intervenção, porque eu sei onde você vai chegar. Pois é. O que está acontecendo? Juan machucado. Tem mais 9 machucados. Então, portanto, o torcedor do São Paulo e o São Paulo precisam de um plano de saúde. E plano de saúde é com a Help Core. Uma importante. Não é um jogador, mas eu acho muito importante. Que é o Zubeldia. Pegou 2 jogos de suspensão. Parece que é uma regra agora, pegar 2 jogos. Expulsa o Tum. Pega 2. Pegou 2, não estará no banco o Zubeldia. Vou até explicar, né? Ele pegou não 2 jogos, ele ainda vai desfalcar o São Paulo depois dessa partida contra o Mirassol, diante do Bahia no próximo domingo, em Salvador. Na verdade, ele pega 2 jogos pela expulsão contra o Atlético, do Ramon Abate Abel, que ele invade o campo revoltado, que o Abate Abel não expulsou o Lianco naquele jogo. Abate Abel. Então ele pega 2 jogos, já cumpriu um contra o Cruzeiro, cumpriria mais um. O problema é que ele tomou o 3º cartão amarelo também no jogo contra o Grêmio, naquela questão do VAR, aquele VAR polêmico, vai, volta, fica 2 horas e tal. Então ele já cumpriria a automática e cumpre mais um jogo. É mais ou menos a situação do Abel Ferreira, né? Curiosamente, os caras... O Abel Ferreira pegou suspensão contra o Bragantino e contra o Flamengo, né? Seguidos. E o Zubeldia... Para dizer que eu não passo a mão na cabeça, todo mundo passa a mão na cabeça, eu odeio isso. Eu acho isso uma... a falta que ele faz... A falta que ele faz na beira do campo, ela é maior que a do Abel. A estatística do Grueso que vai ficar lá Não, o Grueso só ficou uma vez, né? É o nosso grande Max Cubeiras, né? Que é o auxiliar direto. O desempenho dele nos jogos em casa não é bom, né? Não é que não é bom. Vamos lá, vou ter uma estatística aqui. O Grueso é o 2º auxiliar da bola parada. Contra o Bragantino Red Bull o ano passado, porque os 2 estavam suspensos. O Zubeldia e o Cubeiras. O Cubeiras, aliás, antes da estatística dele, foi expulso contra o Palmeiras lá em Barueri, lembra? No jogo, o Abel foi expulso e Cubeiras foi expulso. Mas ele dirigiu o São Paulo, tirou em 8 partidas até agora, e o São Paulo só ganhou uma. A primeira contra o Bahia, 3-1 contra o Rogério Ceni no Morumbi, que o São Paulo jogou pra caramba, tal, deu tudo certo. Depois,
Empate com o Botafogo 2-2, naquele jogo que o Botafogo ganhava e o Ferreirinha empatou no primeiro turno do ano passado. Sim. Palmeiras 2-1, a última bola do Flaco Lopes de cabeça. Atlético 1-0 na Copa do Brasil, que ele ficou mais traumático, que o time não mexe e toma gol no finalzinho. Red Bull em casa, né? Em casa, tudo tudo em casa. Não, o Palmeiras foi no Allianz, né, até agora. Red Bull Bragantino 1-1 em Bragança, Botafogo de Ribeirão em São Paulo, primeiro jogo desse ano, porque o meu dia estava nos Estados Unidos, né? 1-2, o único jogo que o São Paulo perdeu esse ano, aquele da Ponte Preta, horrível, que você foi ou não foi, o único jogo que o São Paulo perdeu em casa esse ano, 2 para Ponte Preta, e o último que eu fui, você não foi, São Paulo 1, Cruzeiro 1, né? No brasileiro desse ano, aí substituindo o Zubeldia. Então, velho, em 8 partidas, e é tudo, mais demora na substituição, é menos atitude na beira do campo. Eu gosto das entrevistas dele, mas não dá. É que Concordo nem você. A entrevista do Castanheira é melhor que a do Abel, que ele fica brigando lá com o Massinho. Beleza. Só que o cara não tá na beira do campo, é péssimo pro time, cara. Sim, é péssimo. Concordo muito. Eu acho que isso é uma coisa que o Zubeldia tem que resolver, não é possível, que ele faz um ano aí, precisa que se acostumar, os árbitros são assim, expulsam mesmo, ele reclama pra caramba, invade campo, ele tomou o cartão lá no jogo da Copa do Brasil porque invadiu o campo pra comemorar, né? No colo do Luciano, né? E aí tomou o cartão. Tem situações, né? Tem mata-mata, não dá. Não dá. E assim, ele fala, né, nas entrevistas que ele deu recentemente, acho que foi inclusive para o André Hernan, a última, né? Que ele tem lá um tipo de um conselheiro de arbitragem, um argentino, um cara que atualiza e dá toques. Só que assim, uma coisa é o comportamento, pelo fato até do cara ser argentino, o comportamento em jogos sul-americanos. Na Libertadores está ok, o Zubeldia não está suspenso, não tem acúmulo de cartão, é outra culpa técnica, é outra coisa. Agora no Brasil é assim que funciona, e ele já está marcado e tudo mais, né? Então não tem o Zubeldia, o que vai ser um belo desfalque, um desfalque chato, bem chato contra um time que o Mirassol faz uma boa campanha, tem muito jogador manhoso, né? Tem Reinaldo, tem um time com os caras experientes, enfim. Dito isso, qual deve ser o time, hein? Pois não tem muita opção, né? Perdeu o Juan, mas não ganhou ninguém, né? Não ganhou nem o Luca, o menino. Então não tem atacante pelo lado, só o Ferreirão. Eu imagino, Tironi, que por exclusão ele repita o time contra o Náutico, se tiver em condição. O jogo foi terça, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, tá? É tampar embaixo, porque na verdade eu imagino, inclusive com o Oscar como volante. Eu imagino, porque não tem muita opção. O meu motivo também, imagino que possa ser isso. De lá para cá, esse pequeno intervalo a mais, né, um dia a mais, talvez seja suficiente, mas ele não vai tirar o Luciano do time, né, para depois de tudo que o Luciano está jogando, para adiantar o Oscar e colocar um volante. Acho que não faria sentido. Ele só tem um ponta, o Ferreirão. Então ele deve usar, na minha concepção, a dobra de lateral mesmo, lá do Cedric, que pode fazer uma linha de 3. Podia tirar o Enzo e colocar o Wendel, porque eu jogo em casa. Eu não tiro o Enzo nunca mais e não coloco também o Wendel assim. Não, o cara não está justificando. O cara não está justificando a presença no campo. Exato. Agora, se você pegar os dois jogos, o combo dos dois jogos, esse e o de terça, esse é mais importante, né? Eu acho. Porque o de terça, o empate é suficiente. Contra o Talheres, você está falando, né? Sim. O empate já te dá. O empate é bom resultado contra o Talheres, te dá a primeira colocação do grupo, né? Esse jogo eu também acho mais importante. Concordo com você. Então, portanto, ele pode ir com o pé embaixo nesse e no outro, quem sabe, mexer um pouco, sei lá. Aí pode ser que tenha alguém de volta, Luca de volta, ele ganha o Luca, pelo menos, né? Sei lá, pro próximo jogo, né? Porque dos outros ninguém, né? Ferreira, esses caras, Ferreirinha, Ferreirinha, Marcos Antônio, tudo para depois da parada, né? Marcos Antônio tem que ver a situação contratual, assim como a do Juan. Cara, olha, dias difíceis aí. Muito bem, Bom, vai estar friozinho, hein? Eu já comprei o meu ingresso, você também. Tem questão da reconhecimento facial, a gente vai falar sobre isso. Expectativa de que vá gente no jogo? Vai muita gente? A expectativa de pior público do São Paulo no ano.
Inclusive na terça, mais ainda, talvez, porque no preço da Libertadores é ainda mais caro. O São Paulo não faz promoção para o Mirassol e o da Libertadores é mais caro que o brasileiro. Fim do mês tinham sido vendidos na sexta de manhã só 17 mil. Nossa. Né? Vai ser um negócio hostil, vai ser mais difícil para entrar por causa do reconhecimento facial pela primeira vez. Se bater 25, São Paulo, eu acho que menos de 30 eu já acho decepção. Eu acho que se bater 25, já acho que seria uma marca razoável para quem vendeu 17 até sexta. É fogo isso, eu fico maluco com essas coisas. É tipo a direção. Até te mandei um vídeo, depois você vai ter que rodar aí no meio do nosso, que é interessante, sobre o público e o Morumbi para amanhã. Eu vou falando enquanto isso do Mirassol, porque o Mirassol, você falou, né? A campanha o Mirassol vem de 2 jogos bons, né? O Mirassol ganhou do Corinthians de virada e empatou com o Inter em Porto Alegre, os 2 últimos jogos. Tem 2 jogo vale a colocação, né? O São Paulo está exatamente 1 ponto acima. Exato. O Yuri Castilho, que é centroavante do time, é um titular, é um centroavante forte, bom. Ele foi aquele cara que peitou o Memphis depois da cavadinha lá em Mirassol e tal. Sim. E aí, o Curitiba fez uma proposta, tem essa coisa do limite de jogos, do Yuri Castilho, entendeu? E aí ele tá, não sei o que lá, e ele tá fora do jogo e se manifestou revoltado na rede social, não por vontade dele, falou que tiraram ele do jogo. E o Rafa Silva, que poderia ser uma opção, nasceu o filho dele, tá fora. Mas o resto, tá todo mundo à disposição, um time que joga uma vez por semana só, né? E o técnico é o Rafael Guanais, que é uma surpresa, tá indo bem. E o principal jogador, digamos assim, é o Quingnaldo Reinaldo, que a torcida do São Paulo conhece tão bem, né? Então é isso, galera. Jogo de hoje aí. Então essa é a provável escalação do São Paulo aí, né? Como o Arnaldo falou aí. Vai ser um jogo muito duro. O Mirassol vem de 2 jogos seguidos, mas tem ganhado o Mirassol no Morumbi. Time, assim, com todo respeito, mas é times que temos que somar pontos. Os 3 pontos, e se fosse fora de casa, eu falaria a mesma coisa. Mesmo o Mirassol vindo de 2 jogos bons, Corinthians e Internacional. Então, eu acho que jogos como esse, cara, vai dizer muito como vai ser o São Paulo no Brasileiro. Porque se o São Paulo vai ganhando desses times assim, que estão um pouco na parte de baixo, o São Paulo vai crescendo no campeonato. Entende? Então, por mais que a gente saiba que nas Copas nosso time é confiável, na Copa do Brasil, na Libertadores, o São Paulo vai longe, isso é um fato. O São Paulo vai longe, porque o São Paulo joga muito bem mata-mata, mas Brasileirão o São Paulo sempre fica abaixo. Então tem que somar ponto para não correr risco no Brasileirão. Então é isso. E sobre os ingressos, cara, é um erro da diretoria. Pra mim, jogos como esse, Copa do Brasil também, quando é contra time pequeno, tem que fazer diminuição de ingresso pra lotar o Morumbi, cara. Pra que jogar com 20 mil pessoas? Pra 25 mil pessoas, é melhor receber menos de bilheteria e jogar pra 50 mil hoje. É Brasileirão, é 3 pontos. Essa é a minha opinião. Se inscreve no canal, deixa o like, torce quer pro canal do Arnaldo Tironi, link na descrição, valeu? Hoje eu torço muito pelos 3 pontos, pra dar uma respirada mais ainda, já começar a pensar em outras coisas no Brasileiro.